O pessoal tá ouvindo aí? Aí no fundo? Pessoal, é sempre bom a gente tocar um pouquinho no assunto a respeito da mediunidade, porque tem muita gente sofrendo hoje em dia, principalmente os jovens, a respeito da mediunidade. Até por causa das crianças índigas, as crianças cristais, que alguns de vocês devem saber, que tiveram seus nascimentos a partir do ano 80 para cá. São crianças índigas, crianças cristais. E você está pensando que você é criança cristal, né? Criança cristal também apanha de cinta, viu? Índiga. Uhum. E apanha da vida quando demora para afrouxar muito, sabe? Para abrochar, né? Abrochar. E o que acontece? Parece que às vezes a gente não percebe, mas essa transformação, todo mundo fala, era de aquário, o mundo está em transformação. E não é porque a pessoa está aqui na frente falando que ela é detentora da verdade absoluta. Como nós já vimos numa videoaula aqui, nós estamos aqui falando, no caso eu estou aqui falando, tem um mentor espiritual que está aqui à direita, à esquerda tem um professor, eles estão nos influenciando. E muitos irmãos estão trabalhando a mente de vocês nesse exato momento que a gente está falando. Para quê? Para expandir, para as ideias fluírem, para que a gente possa ir fazendo a reforma íntima conforme o palestrante ou o professor vai dando a aula. Essa é a missão da segunda-feira. Por isso que é de extrema importância. Os outros dias, se a gente fosse ver assim de um modo científico, poderia fechar a casa. Vamos falar assim, vamos fechar a casa, deixar de greve os outros dias. Vamos ter... Todo dia vai ser a segunda-feira. Terça, quarta, quinta e sexta. Todo dia vai ser a segunda-feira. Era o que nós tínhamos que ter sempre. A aula, o estudo, sabe? Aprender um pouquinho mais sobre tudo isso que acontece. Principalmente essas emoções que circundam o nosso coração e muitas das vezes a gente não consegue entender o que acontece. Principalmente os médiuns. E o mundo está num estado de ebulição. Porque está chegando essas crianças cristais, essas crianças índigas, e as pessoas que aqui já estão são muito confusas a respeito da religiosidade, da época da Bíblia, da época daquilo. Um irmão veio e disse que os irmãos, as crianças cristais, têm o poder de destruir o mundo, que tal, não é assim, né? Na verdade, essas crianças cristais, elas vieram para este mundo para nos ajudar. As crianças índigas são crianças especiais, as crianças cristais são crianças especiais, cada uma com a sua característica peculiar para o momento e para este momento que nós estamos vivendo. Então elas vêm para agregar, jamais para destruir. Jamais para destruir. Eles de repente podem ter sido destruidores no passado, mas a missão que eles vêm neste momento é para agregar, para que a gente possa progredir. Ajudar a humanidade a progredir. Senão não tinha esse propósito da espiritualidade desses irmãozinhos encarnarem aqui para vir para destruir. É uma coisa que contrária, né? Nós estamos regredindo. Então, na verdade, nós jamais regredimos. Nós podemos estacionar, mas regredir jamais. Nós progredimos. E muitas dessas crianças vêm sofrendo nos dias de hoje. Porque às vezes elas não têm a atenção total dos pais, como nós falamos na aula passada a respeito da família, da importância da família na vida, né? Seja na vida dos pais, os pais que foram para os pais, dos filhos que agora estão. E essas crianças, elas estão encontrando muitas dificuldades para abrocharem. Parece que o mundo que elas vieram não está preparada para receber essas crianças índigas, essas crianças cristais, que são médiuns também, né? São as crianças com poder assim, de sensibilidade muito maior do que as pessoas que já estão. E essas crianças estão crescendo aí, muitos já são adolescentes, outros já têm uma idade um pouquinho assim, igual a Marô, já está chegando nos... Tô brincando, viu, Marô? Então, o que acontece? E fica cheio de incógnitas na cabeça dessas crianças. Porque geralmente elas veem o que os outros não veem, elas escutam o que os outros não escutam, elas sentem muito mais do que as outras pessoas, as outras crianças sentem. E geralmente elas vão conversar com os pais não entendem o que está acontecendo com a criança, e geralmente vai conversar com uma pessoa que está despreparada. E essa pessoa começa a criar um monte de fantasia na cabeça dos pais, e assim por diante na cabeça dos filhos. O que acontece? Não vai dar certo, né? O filho vai crescendo de uma forma errônea,
né? Vai criando um mundo ilusório na sua mente, a criança vai desvinculando para o lado errado das coisas. Como nós dissemos na aula passada, a respeito da família, que a família tem que estar presente para não dar espaço para as drogas, para a prostituição e assim por diante. Então, onde cabe a responsabilidade de todos nós, crianças felizes que estamos aqui nesta noite de segunda-feira, onde muitos poderiam estar assistindo agora Guerra do Sexo, que é a novela que está passando na Globo, ou então o Jornal da Band, o Jornal Nacional que vai começar daqui a pouquinho, né? Mas, graças a Deus, todos nós estamos aqui, crianças felizes, aprendendo um pouquinho mais. Então, a missão nossa qual que é, os espíritas? Ides e levar a boa notícia, espalhar a semente no coração das pessoas que necessitam, espairecer as suas mentes, expandir os seus corações. Essa é a nossa missão. Para esses jovens, essas crianças, essas famílias. Não cabe somente ao dirigente, ao presidente ou ao médium que trabalha aqui na mesa, né? De poder auxiliar essas pessoas. Sempre tem alguém que está necessitado, sempre tem alguém que está perdido. Essas crianças crescendo dessa maneira, com essa cultura, esse desentendimento dos pais, dos filhos e das pessoas que estão orientando, vai causar uma certa de esquizofrenia na cabeça da criança. O que acontece? A criança vai parar num psiquiatra, o psiquiatra vai encher a cabeça da criança de medicamento, aquilo vai derivar de um efeito colateral muito grande, que vai atrapalhar o desenvolvimento mediúnico e aquela missão que aquela criança veio desenvolver na Terra. Isso vai acarretar problemas para os pais e principalmente para a criança. Porque na verdade ela vai passar por um médico psiquiatra, a criança vai aliviar um pouquinho os sintomas. Mas é uma coisa que não tem uma cura assim, que um remédio vai curar. Ela só vai piorar, vai amenizar, a criança vai ficar um pouquinho mais controlada, mais calma. Mas lá dentro, aquela ebulição, ela vai continuar. Sabe? E isso é muito perigoso. Muitas vezes a pessoa fala, aquela pessoa tem esquizofrenia, aquela pessoa tem isso, tem aquilo. Mas na verdade, quando se diz esquizofrenia ou algo patológico da psicologia da pessoa, na verdade é algo que está em ebulição na mente da pessoa. A nossa mente é formada por muitos circuitos, muitos eletrodos, muita informação, muitos neurônios. Nem os cientistas conseguem distinguir o que é certo, o que é ilusório, o que é imagem dentro da nossa mente. Nós, por mais que possamos ter 70, 80, 90 anos aqui nesta vida, enfim, nós ainda não conseguimos aprimorar o nosso conhecimento, a usar a nossa mentalidade no trabalho, seja nos relacionamentos, seja na vida corriqueira. Nós não conseguimos ainda distinguir, nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos, os nossos impulsos. Então tudo isso é um aprendizado. E eu estou dizendo isso por quê? Porque a mediunidade do planeta Terra, do Brasil, enfim, Barretos, os jovens, ela está se aflorando de uma maneira assim muito rápida. E isso não está conseguindo chegar até as casas, a mente das pessoas. Então é algo que creio eu que a espiritualidade já está desenvolvendo metodologias ou algumas situações para que essas pessoas cheguem à casa espírita. Mas não é fácil. Só que eu estou cutucando assim meio isso para falar para vocês, para que possa chamar a atenção que todos nós somos responsáveis. Como nós somos responsáveis, Kleber? A partir do momento que nós conseguimos deter uma informação e que essa informação ela é valiosa e ela nos liberta de uma certa ignorância, nós nos sentimos responsáveis pelas outras pessoas, de contar aquela boa nova. Tenho certeza que muitos de vocês já viram parentes, amigos, passando por situações difíceis e falou, tem a casa espírita, eu frequento lá a casa espírita, é legal, vai lá um dia para você conhecer. Tenho certeza que muitos de vocês já fizeram isso. Só que de repente a gente fica com receio da pessoa, lá é um lugar de macumba, lá faz isso, faz aquilo. E às vezes, né, deixa de falar. Nossa, sorriso, já passou por isso, né? Que legal. Eu fui chamado até de feiticeiro. Se eu fosse feiticeiro, eu ia querer fazer o meu corpo bonitão, eu ia ser um pouquinho maior, ter o cabelo bom, ia pintar o meu olho um pouquinho assim, ficar... Isso aqui não quer feitiço, isso aqui é milagre.
Ibrahim! Tava faltando a piada do Ibrahim. Aquele dia eu acabei com ele falando que ele passou 3 vezes na 8ª série. Hã? Ele que deu a informação, Confessou. Então, é um mistério da vida. Poxa, que bacana você desvendar uma coisa e saber que não é assim. Quantas vezes a gente vê uma pessoa assim, a gente olha pela cara e fala, não vou com a cara dessa pessoa. Mas você nunca conversou com a pessoa. Você viu, eu falei, não gostei desse cara, mas você nunca procurou saber quem é a pessoa. E de repente, no momento que você cai na sua vida, é aquela pessoa que vai lá te levantar. Aí você cai com a cara no chão. Então, essa é a nossa missão de todos nós. Sabe, por mais que nós viemos buscar algo para tapar esse vazio na nossa vida, entender um pouquinho acerca da espiritualidade, nós temos que auxiliar. Por quê? Nós auxiliando o nosso próximo, o mundo vai ficando um pouquinho mais brando. Aquela história que os outros falam, uma andorinha sozinha não faz verão. Mas uma andorinha fala para outra, que fala para outra, que fala para outra, que fala para outra, e assim vai. É você que consola o seu vizinho, que o vizinho fica restabelecido, que consola o outro vizinho, de repente o quarteirão inteiro está fazendo o evangelho no lar, olha que maravilha. Monta um grupo de oração, faz o evangelho no lar. Poxa, você foi a força motivadora para todas aquelas outras pessoas. Então, isso que está acontecendo com o mundo, tudo, depende do despertar de todos nós. Não é somente uma pessoa quando chega aqui na casa espírita, é porque ela senta aqui, põe a mão e ela é médium, que ela sabe tudo, que ela é a melhor pessoa do mundo. Muito pelo contrário, ela tem uma missão. Ela não se torna nem mais especial, nem menos especial porque ela é mediúnica, ela tem a mediunidade. Para a pessoa que é médium, é um trabalho árduo também, porque ela é uma pessoa sensitiva. Ela sente o doce e o azedo da vida material e espiritual, né? E na vida espiritual tem muito mais irmãozinhos sofredores do que aqueles irmãozinhos que já encontraram a paz. Até porque aqueles que já encontraram a paz, eles estão trabalhando, progredindo, estudando no plano espiritual. Agora aqueles que estão aqui, eles não conseguem. Então se ele encosta no irmãozinho médium, numa criança, ou uma pessoa que tem uma sensibilidade maior, essa criança vai sentir todos os sintomas. E assim é a vida do médium. Toda vez a gente fala aqui, as pessoas chegam na casa espírita jamais pelo amor, muitas das vezes pela dor. E é pela dor, mas por que chegam pela dor? Por que não chegaram antes? Por que não tiveram uma escolha? Porque ninguém se habilita a dizer que é espírita. No meu trabalho mesmo tem um monte de gente que é espírita, mas morre de medo. Aí no corredor eles falam, tem reunião hoje. Na casa espírita? Tem, vai ser 7h30 a reunião na casa espírita. Já falo né, para não ter problema. E todo mundo tem medo, tem vergonha, sabe? É por isso que nós caminhamos a passos tão pequenos. E como se... Hoje em dia com a mídia tá mudando muito, porque... Tá mudando. Vocês perceberam que desses tempos pra cá, do ano passado, retrasado pra cá, começou a ter uma divulgação tão grande? Filmes, livros, a televisão, as novelas, a Rede Globo começaram a dizer da espiritualidade. Isso tudo já é a mudança. Isso tudo é uma coisa cutucando. Poxa, espíritas, abraçai-vos, univos e vamos. Também que exatamente. Teve um caso da Fábio Fernandes que falou que era espírita, ela foi crucificada pela mídia, tal. Mas ela levantou a bandeira dela. Ela é grata a tudo que ela teve a respeito da espiritualidade. Ajudou ela. Você falou no negócio lá de centro de macumba, né? Igual eu falei, a gente estava numa rodinha, era uma sexta-feira depois da reunião. Pessoal, fala um pouquinho mais alto, o pessoal do fundo escutar. O pessoal falou assim, você demorou porque eu falei assim, eu tava no centro. No centro da cidade? Não, no centro espírita. No centro de macumba? Eu falei assim, não, no centro espírita. Então, é desse jeito. Então, nós temos vergonha de dizer para as pessoas que nós somos espíritas. Ou que a gente vai numa casa espírita, o vizinho fala, onde você vai? Eu vou ali fazer um negócio, vou numa reunião. Sabe? E aquela pessoa, de repente, você fala isso, você vai despertar algo naquela pessoa que você vai trazer ela para cá. Você vai ajudar aquela pessoa. Então esses irmãozinhos médios que estão crescendo, muitos que já estão de cabelos brancos, enfim, os irmãos médios que não encontraram o seu caminho ainda, eles sofrem. Por quê? Porque eles não encontraram, sabe? O caminho até uma casa espírita, ou até uma pessoa que vai orientar ela. Mas quando nós dizemos de médium, o médium não é somente aquele que está na casa espírita, viu, gente? Tem os médiuns em todas as religiões. Só que a maneira que eles
estudam, a maneira que eles distinguem o seu plano de ação, a sua metodologia é totalmente diferente. Sabe, aqui, graças a Deus, nós temos uma cartilha maravilhosa, o Evangelho segundo o Espiritismo, temos o Livro dos Espíritos, temos todas as obras básicas de Allan Kardec. Então isso nos dá subsídios para entender um pouquinho. E nós vamos direto na ferida, né? Nós não passamos maquiagem. O que é certo é certo, o que é errado. Se você fizer isso, você vai ter as consequências disso. Se você não cuidar da sua saúde, tal, 1 mais 1 é 2. Tá entendendo? Só que nós vivemos num mundo de fantasia hoje. Onde você ser sincero, você dizer uma verdade, uma realidade para uma pessoa, você é ignorante, ou você é chato, ou você é isso, ou você é aquilo. As pessoas não aceitam a verdade. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que fazem bem para elas, que elas querem ouvir conforme os seus sentimentos, conforme a sua cultura. Então, quando, me perdoem a expressão da palavra, a água chega na poupança, aí a coisa é diferente. Aí a pessoa entra em desespero e ela acaba chegando numa casa espírita. É onde ela vai encontrar a sua morada, onde ela vai entender o que é uma casa espírita. Então, graças a Deus, igual a nossa irmãzinha aqui falou, está tendo uma divulgação muito maior. Já temos um programa na televisão, na Rede TV, que é aos domingos, se não me engano é das 15 para as 4, às 4h30, chama Transição. Das 4h15 até as 5 horas da tarde. Exatamente, dia de domingo, quem quiser assistir, chama Transição, que são com os maiores pesquisadores espíritas do Brasil, palestrantes, tem o pessoal da FEB, que é a Federação Espírita Brasileira. É um programa maravilhoso que se chama Transição. Quem quiser na internet também tem, pode assistir. Então, o que acontece? As coisas estão sendo mais divulgadas. As pessoas estão perdendo um pouquinho da vergonha, estão levantando um pouquinho a sua bandeira. Porque até então, antes era só cristianismo, era o catolicismo, era isso, era aquilo. Tudo bem, que maravilha que as pessoas vão até a igreja, vão num culto evangélico, que maravilha. Mas tem outras pessoas que elas não conseguem se encaixar nessa metodologia religiosa. Muitos têm que vir frequentar uma casa espírita, porque o seu espírito foi designado àquele tipo de trabalho. Só que muitas pessoas sofrem, bate cabeça, até chegar aqui. Então, por isso que eu estou induzindo e chamando a atenção de todos nós que aqui estamos, para que a gente possa mudar isso. Sabe, nós temos que fazer algo para que, a nossa parte pelo menos, né? Que nós possamos ser uma andorinha, vamos dizer assim, sabe? E não somente vir à casa espírita para buscar algo para nós, para saciar a nossa fome espiritual, mas levar um pouquinho para o vizinho, para o amigo, para os parentes, e convidar eles para vir numa aula, sabe? Numa palestra, para conhecer, para entender o que é a doutrina espírita. Poxa, vocês já imaginaram, graças a Deus nós temos a leitura, muitas pessoas são espíritas, mas ainda têm as suas más tendências, têm as suas vicissitudes de ser humano. Mas imagine só, se a doutrina espírita fosse a religião que tivesse o maior número de adeptos, assim como tem o cristianismo, que é o catolicismo. Poxa vida, que maravilha que creio eu, que seria as pessoas estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, carregando aquela bandeira de amar ao seu próximo como a si mesmo, mas de amar mesmo, sabe? De dar um abraço no irmão, mesmo que ele esteja sujo, seja mendigo, ou aquele irmão esteja sofrendo, mesmo que você não conheça aquela pessoa, você estender a mão para ela, sabe? Que é tudo aquilo que está na Bíblia. Vocês querem um pouquinho de água? Só um segundo que minha garganta está seca. O que acontece? Muitas pessoas batem no peito e pegam aquela Bíblia dessa grossura. Eu li a Bíblia 3 vezes. Tá, e o que você aprendeu? Olha, aprendi que Abel e Caim, não sei das quantas, que viajou ao Egito, que não sei o que. Não, mas o que você aprendeu com a Bíblia? Ah, mas eu aprendi que Jesus Cristo, porque Moisés deu no seu... Eu falei, não é isso que eu quero saber. O que você mudou na sua vida, né, dona Neuza? O que a Bíblia acrescentou na sua vida? Não estou falando de saber, porque não adianta você fazer uma faculdade, você ser o melhor, tirar 10, 15, 20, ser o melhor na sua faculdade, se você não é uma pessoa de um coração bom, de um coração brando. O que adianta você ter a inteligência material, mas você não ter a sabedoria de vida, a inteligência espiritual? Inteligência espiritual que eu digo é de amor, carinho, compaixão com as pessoas.
Não estou dizendo aquele que sabe mais ou sabe menos a respeito da espiritualidade. O que adianta eu chegar lá no, vamos dizer, o plano espiritual, o céu, e eu falar, Somar, mas isso aqui está escrito errado aí, está escrito errado, o senhor não vai passar aqui no portão, eu vou falar para São Pedro, ó, está escrito errado, o senhor conjugou o verbo errado, esse cálculo está errado. O que adianta eu saber tudo isso se meu coração é um coração amargo, um coração ruim? Se eu sou uma pessoa que só penso em mim, que eu não penso no outro, não penso no meu vizinho, não penso nos meus familiares. O que vai mudar? O que vale mais? Uma vez eu perguntei para um senhor, no meu serviço, ele é membro da Academia de Letras. Eu falei, poxa, que legal, né? Deve ser uma pessoa assim, né? E ele tem 75 anos, eu cheguei, né? Eu sou meio... eu gosto de provocar as pessoas para saber. Cutucar. Eu falei, o senhor tem 75 anos, quantos anos o senhor acha que o senhor vai viver mais? Eu acho que mais uns 10, tá bom, né? Eu falei, ele me fala uma coisa, o que o senhor aprendeu nesses 75 anos de mais importante na vida do senhor? Eu aprendi muita coisa, eu não aprendi nada. Falou desse jeito, não aprendi nada. Aí eu falei, poxa, mas o senhor é membro da academia, não sei das contas, daqueles caras, né, que senta e que, né, tem os livros literários na ponta da língua, que não sei o que. Eu falei, poxa vida, mas o que o senhor veio fazer aqui? O que o senhor está levando contigo, sabe? Então é uma coisa, porque nós chegamos aqui na terra de mãos vazias, carecas, pelados, tendo que ser trocados, não sabemos conversar, nada. E nós vamos desencarnar muitos assim. Muitos carecas, tendo que ser trocado, não sabendo conversar direito, a mentalidade toda confusa, sabe? E aí? O que nós vamos estar levando? Nós passamos por aqui apenas pelo planeta Terra, sabe? Ocupamos um lugar como autoridade, ou fomos um comunicador, ou fomos um professor e tal. E aí, o que você somou? O que você está levando com você para o plano espiritual? Porque você encarnou com uma missão. Você encarnou para você passar por dificuldades, por provas e expiações, para você aprender, né? Se você não gostava do azedo, eles vão te tacar lá no azedo para você provar o azedo, para você aprender a conviver com o azedo. Porque foi o azedo que te trouxe até aqui para você resgatar as suas provas. E as pessoas não entendem isso. As pessoas apenas sobrevivem, sabe? Deixam o tempo escapar pelas mãos, como a água tratada que vai pela enxurrada. E as coisas vão indo, vão indo. Por isso que muitas pessoas, quando chegam em certa idade, eu digo dos 60 até os 90 anos, muitas pessoas têm a psicologia atacada por mal de Alzheimer, mal de Parkinson. Um monte de doença com nome de médico aí. Que na verdade é o mau uso da sua vida, da sua inteligência que Deus te emprestou. Sabe, o que você fez com o seu corpo, com a sua inteligência, com a sua passagem na Terra? Então, por isso, as pessoas chegam e elas, no seu íntimo, na verdade, o Espírito sabe, né? Mas a nossa mente, a gente está triste, está chateado, mas a gente nem sabe por que a gente está triste e chateado. Mas, na verdade, é porque a gente quis fazer tanta coisa e o tempo foi passando e foi falando, não, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço. E o amanhã chegou e a sua hora de partir para o plano espiritual chegou também. É a mesma coisa quando nós vamos na despedida do irmão que desencarnou. Os parentes vêm tudo, vem aquele monte de gente, vira até piada dentro do velório, né? Porque a gente não vê os parentes, os amigos, e quando vê, né, no momento triste, poxa vida, por que não se reuniram antes? Por que não disse aquilo antes? Precisa dizer lá, desculpa, me perdoa. É a mesma coisa se ele estivesse falando com essa mesa. Ali está o corpo, está a carne. Por que não disse antes? Por que não fez aquilo antes? Será que para aprender nós temos que passar pela dor, pelo amargor? Sabe, a gente tem que sofrer, a gente tem que terminar um relacionamento, tem que começar um relacionamento, tem que sofrer no trabalho, ou onde quer que seja. Será que a gente precisa passar por tudo isso? Ou será que é a vida que dá um cutucão para a gente abrir os olhos, o coração e poder enxergar um pouquinho melhor o que tem que ser? Sabe? Então, é a hora da gente, nós que estamos aqui agora nesse exato momento, pensar, refletir um pouquinho a respeito disso. Qual que é a nossa missão? Todos nós, somos médiuns. Todos nós já tivemos uma situação com a espiritualidade. Alguém já viu um vulto, já viu um espírito, no sonho já conversou com uma pessoa que nunca viu na vida aqui, mas é um irmãozinho,
É um parente, de repente, um amigo seu do plano espiritual que está te visitando através do seu sono. Então, todos nós já tivemos experiências ligadas à mediunidade. Claro que alguns têm a sensibilidade um pouquinho mais avantajada, que é aqueles irmãos que emprestam seus aparelhos, que emprestam a sua visão, a sua voz, a sua intuição, para ajudar os outros irmãos, para auxiliar. E muitas das vezes, o médium, ela é uma pessoa assim, muito confusa, porque são muitos sentimentos dentro da cabeça, e se a pessoa ela não tem uma orientação correta, ela não tem um refúgio para ela se encontrar, aquilo se torna em algo assim maçante, vocês não têm noção como que é. O coração parece que vai explodir, a cabeça parece que vai explodir, você não consegue ver saída aqui, não consegue ver saída ali. Então é algo que está em ebulição, sabe? É aquela energia que precisa ser gasta, ela precisa ser feito algo para que aconteça essa explosão, vamos dizer assim. Sabe? E quando você faz algo para uma pessoa, que você é o motivo do sorriso daquela criança, daquela pessoa, que você auxilia uma comunidade, que você auxilia uma pessoa no caminho do bem, aquela pessoa se dá bem, é o momento que você se extravasa, é o momento que você se liberta, é aquele momento que você parece que encontrou o fio da meada, assim como a gente diz, né? Mas para isso é necessário você dar o primeiro passo, você procurar um auxílio. Não é fácil, gente, a vida ela não é fácil. Até porque se fosse fácil a gente ia querer ficar só sentado, deitado, nas praias, né? Assistindo as novelas Vale a Pena Ver de Novo, Sessão da Tarde, que é uma beleza, repete os filmes tudo. É assim, mas e aí, o nosso tempo lá que está passando? Sabe? E o que foi empregado, que a espiritualidade empregou em nós para que possamos desvendar todos esses mistérios? Vocês estão entendendo? Então, o que nós precisamos é abrir a nossa mente e levar essa doutrina dentro do nosso coração. Principalmente os irmãos médiuns. Não tem como um médium desenvolver a sua mediunidade estagnado, parado, sem estudar, sem frequentar uma casa espírita, sem praticar principalmente a caridade. Não tem como. Você praticando a caridade não é só ceder o seu corpo material para um espírito da comunicação. Isso é muito fácil. Aqui nós viemos somente cumprir a nossa obrigação, mas a nossa missão é lá fora. A nossa missão de verdade é lá fora. E todos vocês já ouviram falar a expressão com grandes poderes, grandes responsabilidades. Essa é a verdade. Então o médium que detém esse poder, e muitos endeusam o médium, que não sei o que o médium isso, o médium aquilo, na verdade o médium é uma pessoa normal, comum. Ela tem alguma certa sensibilidade, mas depende muito do médium usar a sua mediunidade. O médium, entre outras palavras, tem que trabalhar. Ele tem que trabalhar, porque se ele fica parado, a sua mente é como se fosse um corpo que só fica deitado na cama, à noite, de dia, ele vai ficar atrofiado. Então precisa desenvolver a caridade, sabe? Precisa visitar uma casa de apoio, precisa ajudar um médium, pode ajudar aqui na casa espírita. Muitos irmãos são médiums aqui e a mediunidade está estacionada, porque a pessoa às vezes tem medo de falar, tem medo de conversar. De repente aquela pessoa tem um potencial enorme, mas de repente ninguém chegou até aquela pessoa, sabe? E deu aquela potencialidade para aquela pessoa se libertar de si. Eu tenho uma pergunta para te fazer a respeito disso daí, mediunidade. Sempre quando... Disso daí? Fala então, é que Fernando Sorocaba. Mais ou menos, mas não, acontece mais à tarde. Mas que nem sempre depois do almoço bate aquele sono, né? E eu deito pra dormir um pouco. Só que sempre quando eu durmo assim, parece que eu desgrudo de mim. Desbloca. E eu... Vixe, então não era Super Bonder de colar o cesto. Era tenaz. Mas então, aqui eu me sinto saindo assim, eu vejo, parece todo mundo em volta, assim, e começa a acontecer um monte de coisa ruim, sabe? Aí de repente eu acordo assim, eu assusto, só que aí que eu vejo eu já dormi de novo, aí eu não consigo me mexer, tô dentro de mim e não consigo me mexer. E na hora que eu vejo, acabou assim, alguém vem e me acorda e eu acordo, assim, eu tava sonhando e já é hora de acordar. Ou seja, eu não consegui dormir nada. Então, isso quando acontece com você, geralmente você dorme depois do almoço, porque o seu organismo, ele está fazendo a digestão.
Então, para que possa ser feita a digestão sem que haja uma complicação maior, para que possa usar todos os nutrientes do alimento que você alimentou, o seu organismo ele vai baixando um pouquinho a frequência, o seu cérebro ele vai estacionando um pouco, para a energia ficar concentrada no seu organismo, para que haja toda aquela digestão, tá me entendendo? Então, um pouco da energia cerebral, ela vai para a parte intestinal, né, para o estômago, e fica assim num ritmo mais lento. Por isso que dá aquele sono quando a gente termina de comer, é a digestão. É comprovado cientificamente que é o horário que a gente mais sente sono. E tanto é que na Espanha, acho que tem lugares que para fazer a siesta. Exatamente. Depois, o centro inteiro para tirar o soneca. E esse horário é um horário muito importante, porque você tendo uma boa digestão, o seu organismo vai responder melhor, sabe? Então, às vezes a gente nem sabe disso, mas estamos sabendo agora, né? E quando isso acontece, que você falou que você desgruda, na verdade é um desdobramento. Essa é a palavra certa. Desdobramento. O seu espírito, ele se afasta um pouquinho do corpo, tá entendendo? Ele se afasta um pouquinho, é como se fosse no sono. Só que como você tem a mediunidade e de repente não é para você sair, não tem um serviço, não tem um grupo de estudo, não tem uma localização para você ir naquele momento do dia, você fica meio que por ali fazendo algumas coisas. E de repente, quando você está com uma preocupação, ou quando você está muito agarrado a alguma coisa, ou quando a digestão não está bem também, ou de repente tem um irmãozinho perturbando alguma coisa, é como se fosse uma certa proteção isso. Você não consegue, você fica meio que ligado pelo fio de prata no seu corpo, o espírito fica ligado, só que você não consegue volitar para o plano espiritual, você fica aqui no plano astral, no plano material, perdão. Então você fica nesse impasse, acordado e dormindo. Na verdade você fica num estado de sonambulismo, sabe? Meio que acordado, meio que dormindo. E você tenta voltar, mas você entra em desespero. Você conversa, ou seja, o seu espírito conversa, mas ninguém te ouve. Tá entendendo? Então, na verdade, não é o seu corpo material conversando, é o seu espírito conversando e ninguém te ouve. Então, quando isso acontece, o que tem que ser feito? Você tem que concentrar dentro do seu estado de sonambulismo. Olha só, você tem que concentrar, fazer uma oração que o irmãozinho espiritual vai se aproximar e vai te ajudar para que você volte novamente ao normal. E toda vez que você volta, quando está assim, parece que você dormiu um sono super profundo, como você dorme na madrugada. Mas na verdade é porque o seu espírito deslocou do seu corpo. Tem gente que tem facilidade de fazer desdobramento, chega em casa, concentra e consegue se ver. Cada um tem uma peculiaridade diferente, né? Mas está respondida essa pergunta? Não é... Como é que você falou mesmo? Desgrudar? É desdobramento. Eu me sinto preso dentro de mim, não consigo me mexer. Mas você entendeu o que eu te falei, né? É um elástico, então não é uma cola, né? Vai e volta. Mas isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Geralmente nos médios estão desenvolvendo tudo, que está passando. Geralmente, muitas vezes isso acontece. Mas voltando um pouquinho a respeito da mediunidade também, geralmente, quando a pessoa tem, né, essa tal mediunidade e ela chega na casa espírita, ela encontra muitas dificuldades para poder se libertar de si própria, né? E daquelas certas inseguranças, da perseguição que ela sente, né? Ou que ela pensa que vai sentir. Então tudo isso dificulta. Por isso que tem que ter as pessoas necessárias para orientar essa pessoa, sabe? Fazer com que essa pessoa se sinta acolhida. Os dirigentes da casa têm que dar uma devida atenção para essa pessoa, porque senão é como se fosse o irmãozinho que a gente perde. Porque se ele passa por aqui e ele vem, ele não consegue se encontrar aqui e ele vai para a rua, aí é um fator de risco enorme para todos nós. Para todos nós. Vamos ir um pouquinho mais além. Por exemplo, esses irmãos que fizeram esse atentado em Boston. Poxa, não é comum do ser humano ter tamanha frieza de fazer algo assim. Claro que temos irmãos que matam a sangue frio, tudo. Mas vocês acham que esses irmãos estão ali sozinhos, por si próprios? Sabe? Que tem ali o seu coração humano, que são humanos. Será que ele está ali próprio? Será
buscando lá no íntimo, lá atrás, será o que aconteceu, o que motivou essas pessoas, sabe? O que estava ali falando na cabeça, faz isso, faz aquilo. Estão entendendo? Todos nós temos mediunidades, todos nós somos uma bomba de fator de risco, seja para o bem, seja para o mal. Qualquer um. Do Realengo, ele falava que ele escutava vozes na cabeça Exatamente. dele que motivava ele a fazer o que ele fez. É o que a mãe dele falava, né? Que ele escutava coisas. Foi o que eu acabei de falar. Se o irmão desse vem aqui na casa, ele é mal atendido, ele não é orientado. E aí? Ele sai, os espíritos que vão começar a rir dos dirigentes aqui da casa. Sabe? Ele vai chegar, ele vai estar com o pensamento todo conturbado. Quem que vai se aproximar dele? Aqueles espíritos arredios, aqueles espíritos trevosos. E aí? Qual que é a potencialidade que eles vão enaltecer neste médium que nós não enaltecemos? Sabe? Então, o mal ele só provém porque o bem é tímido. Sabe? Nós que estamos fazendo o bem, que queremos fazer o bem, mudar a humanidade, nós somos tímidos. Nós somos calados. Nós vemos as coisas erradas e a gente fica na nossa. O irmão médium, geralmente ele não vem para uma aula de estudo. Sabe? Ele chega, ele já acha que ele sabe tudo, que ele sabe aquilo. Aí o espírito da comunicação aqui, ele acha que está tudo normal. Aí depois ele chega lá fora na vida dele, ele acha que o centro aqui está causando, os espíritos aqui está causando mal a ele, mas não é. Porque até então, nós estávamos ligados às más tendências, às mentes inferiores. Nós viemos e encarnamos para que possamos reverter tudo isso. Você chegou lá e falou com Deus: ah, Deus, eu quero voltar, eu quero fazer isso, me dá uma chance. Então tá, ó, você vai ser médium, meu irmão. Você vai ter médium, você vai ter 50% da sua dívida paga, certo? E conforme você adquirir mais experiência auxiliar, você vai aos poucos, nós vamos parcelando isso. Tá bom, ó, só que você vai passar isso, vai passar aquilo, vai passar aquilo. Tudo bem? Não, tudo bem. Na hora que você tá lá, né, você promete até não sei o que, carpinar o quintal, lavar a louça, você faz milagre. O que acontece? Na hora que chega aqui a realidade é outra, né? E aí a gente se esconde dentro de nós. O médium se esconde dentro de si. E tem vergonha disso, tem vergonha daquilo. Tem vergonha de se expor. Sabe? E isso que causa um transtorno maior. O médium ele tem que ser aquilo que ele é, entender aquilo que ele é. Como? Estudando, frequentando uma casa espírita. Sabe? Tendo instrução através dos livros, dos irmãos que têm uma experiência um pouquinho maior. Porque senão nós podemos potencializar a maldade no nosso coração. E acontecer como acontece. Vocês acham que existe só os anjinhos do bem, sabe, os mentores espirituais? Existem cientistas trevosos, sabe, políticos articulosos, sabe? Existem gerentes, soldados, capitães, que fizeram atrocidades na terra e têm a maldade no coração, que estão lá desencarnados. Saddam Hussein, os caras vão lá e matam o Saddam Hussein. Imagina o que esse cara não está fazendo do outro lado. Sabe? Muitos dizem que ele ainda está dormindo, repousando para que ele possa trazer malefícios à humanidade. Mas não existe isso, a lei é para todo mundo. Sabe? A lei é para todo mundo. Os caras vão lá, não, tem que matar. Agora, esse irmãozinho que está lá agora, que soltou a bomba, tudo, vai ter a pena de morte. Imagina esse cidadão do outro lado. Hã? Esses terroristas todos estão do outro lado. Você acha que quem que estava na cabeça daquilo? Oh, vamos fazer isso. São aqueles terroristas que foram mortos e assim por diante. E obsediam aqueles irmãozinhos e fazem tudo isso, gente. Por isso que tem que chegar a hora de alguém chegar. Opa, vamos mudar. Vamos começar a mudar? Vamos, porque nós vamos mudando e assim vai mudando sucessivamente, as coisas vão mudando. Porque senão a gente ficar nesse marasmo, as coisas nunca vão mudar. O mal sempre vai prevalecer. Não adianta eu na igreja confessar para o padre, pegar a hóstia, que é o pedacinho de pão lá que derrete na boca, que é uma maravilha, mas se eu não mudar as minhas atitudes com o meu vizinho, com o meu irmão, com o meu próximo, sabe? Não adianta, nós não vamos conseguir a evolução que nós necessitamos. E nós vamos chegar no plano espiritual e nós vamos ter que voltar de novo aqui para fazer o que nós não fizemos. As provas, expiações, a verdade é isso. Sabe? Então nós temos que acordar um pouquinho. Sabe? O mundo não é um mundo de fantasia.
aqui possa até parecer para quem quer ver, né? Porque a gente vê aquilo que a gente quer ver. Mas no plano espiritual, a coisa é diferente. Sabe? É irmãozinho encostando para obsediar os médios, para tirar ele do caminho do bem, dificultando a vida dele. E se ele se entrega, ele vai ser obsediado e tudo vai dar errado mesmo. Agora, se ele se apega, se ele vai às aulas, se ele frequenta a casa espírita, se ele estuda, os amigos espirituais vão encostar nele, vai auxiliar aquele irmão, sabe? Vai evoluir, vai auxiliar aquele irmão no caminho da evolução. Tudo de bom vai acontecer na vida desse irmão. Tem que ser rápido, tá acabando. Não, mas não é rápido, eu não vou cortar meu dedo para não falar que não é. Eu cheguei aqui hoje e falei assim, nossa, hoje me deu vontade de eu vir aqui. Eu fiz coisa de mim. E essa pessoa também disse que teve a mesma sensação. O que é? Que pessoa? Vou falar na caminho. Não posso contar, né, Mauro? Não, eu não entendi. Você não teve vontade de vir e a outra pessoa não teve também? É, nossa, A minha mãe, Ah, mas é o que eu tô falando. É porque, tipo assim, a gente também tem que entender que não é todo dia que a gente acorda como chefe de excursão. Ah, viva o mundo, o planeta, não sei o quê. Não é assim. Claro que nós vamos ter os dias que nós não vamos estar bem. E nós temos esse direito, né, Sr. Ibrahim? Né? Nós temos esse direito, sabe? Tem dia que a gente não tá bem, que a gente não tá legal. Mas é nesse dia que a gente tem que persistir e usar aquela fé. Sabe? Aquela coisa de religiosidade que nós passamos para as pessoas, não aquela pessoa, uma pessoa religiosa. Sabe? Aquilo que você passa para a pessoa, é aí que você tem que usar. Tá entendendo? É nesses momentos mais difíceis que a gente tem que usar a fé. Não adianta eu chegar ali no dia que eu estiver bem e bater no peito. Eu sou uma pessoa de fé, eu leio o evangelho. E na hora que acontece lá um torção no dedo, você, ai meu Deus. A hora que você não sentir vontade, você fala, pois agora é que eu vou. Quando a gente tá com mais vontade O doente só precisa de remédio quando ele está doente. É o que o Kleber falou logo no início, na abertura. Quando a água bate, por que você vem quando ela bate? Então vamos esperar que ela nunca bata, que a gente venha sério. Exatamente. É esse que é o verdadeiro. E eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Pera aí, seu Clarino, pera aí, gente. Só um segundo pra gente não perder aqui o fio da meada. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Do outro lado dessa película, tem coisas horrorosas. Sabe? É como se fosse um restaurante maravilhoso, você come aquela... Mas lá no fundo tá cheio de beronha e o pau comendo. Tá entendendo? Que os olhos não vê, o coração não sente. Os olhos não vê, o coração não sente. Mas do outro lado é uma briga incessante. Sabe? São os guardiões espirituais contra os irmãos trevosos. Sabe? Existe toda uma eclosão espiritual por trás disso para que possamos nós estar aqui trabalhando hoje, falando, estudando. Peraí, senhores, esperem um pouquinho vocês dois, senão nós não conseguimos aqui manter um contato aqui. Então o que acontece? Se nós permitir isso que você acabou de falar, é o espacinho, é o vacilo que eles precisam. Ou você acha que eles vão tirar você de uma vez? Não é. Eles são tão inteligentes, os irmãos trevosos, são tão inteligentes quanto os irmãos mentores espirituais. Tá entendendo? Só que graças a Deus eles estão a serviço do bem. E como que eles vão ajudar a humanidade aqui? Através de nós que estamos aqui. E se a gente afrouxar a corda, a gente ficar com medo, e a gente deixar o mal prevalecer, tudo vai acontecer. Sabe? É igual as pessoas se movimentam por um programa de televisão, se movimentam porque fulano ciclano disse isso, mas ninguém se movimenta para acabar com a fome. Sabe? Para ajudar as crianças carentes na rua. Ninguém vê movimentação acerca disso. Agora o fulano falou que o outro é não sei o que o outro é não sei o que. Vira aquela coisa na televisão, todo mundo só fala nisso. Mas ninguém se mobiliza pela caridade. Essa é a verdade. Então todos nós estamos mal acostumados. Sabe? Então não tem como a gente cobrar algo de Deus ou cobrar algo de outra pessoa se nós não fazemos nem a nossa parte. Então não existe uma lógica nisso. E os irmãos que estão aqui do outro lado da película, os irmãos trevosos, eles não dormem não, eles ficam ali na sua orelha, te cutucando, sabe? E são cientistas que instalam parasitas na sua mente, aqueles irmãos que vão parar nos hospitais loucos, doidos, que falam loucos, na verdade é um irmão que está obsediando do passado e fica ali. E as pessoas não têm noção, entope a pessoa de remédio e fica naquela, sabe? E nós vamos deixando isso, vai atrasando toda a humanidade. Pode falar, João. Como você estava falando, acho que todo mundo consegue pensar um pouquinho, ver que nas últimas décadas para cá,
Está tendo uma propaganda maior do espiritismo. Exatamente. Então, houve uma mobilização espiritual para que as pessoas conhecessem mais e dessem a oportunidade de conhecer o espiritismo. Isso. O espiritismo entrasse Não que seja certo ou errado, mas o espaço. Isso. E assim como existe essa mobilização para o bem do espiritismo, existe também do outro lado para o mal do espiritismo, com a mesma organização. Exatamente. Igual você falou, quem desencarna e exerce aqui funções de organização para o bem ou para o mal, lá tem condições de fazer a mesma coisa. Quando você vê irmãos aí que dão testemunho que trabalhavam, que moravam em umbral, que era líder de umbral, que tinha guerreiro, que tinha guarda. Então eles têm uma organização, assim como a espiritualidade do bem tem essa organização. É uma luta diária. É uma luta diária. Muitos irmãos que chegam obsediados aqui, João, eles chegam, na verdade, os médicos, os guias, os mentores, quando vão tratar desse irmão, eles tratam do espírito, o obsessor, e da pessoa que está encarnada. Por quê? Porque ele vinculou tamanha influência sobre a mente daquela pessoa, que a mente da pessoa é um só, é uma personalidade só. Tanto é uma pessoa quando ela está usando droga, ou quando ela está bêbada, na verdade, parece uma outra pessoa, um outro ser. É porque eles se encontram as personalidades. Aquela pessoa, para vingar de algo do passado, ou para vampirizar as energias, os fluidos daquela droga ou daquele álcool, usa essa pessoa. Acho que toda vez que você vai na casa espírita que alguém fala orar e vigiar, e toda vez que você vai alguém fala isso. Então, isso é o que eu tô falando. Às vezes a pessoa fala, orar e vigiar, a pessoa escutou, mas não entendeu. Porque existe uma coisa, você escutar uma coisa boa ou entender. Sabe? Você escutar e entender. Escutar a gente escuta. Um passarinho ali a gente escuta, mas a gente está escutando, mas a nossa atenção está em outro lugar. Né? A gente escuta o passarinho, mas a atenção está em outro lugar. Então, muitas das coisas que são ditas aqui, as pessoas escutam, mas não entendem. Né? Orar e vigiar é isso. É isso que você acabou de falar. É um vacilinho aqui, um vacilinho ali. É isso, é o mínimo que eles precisam. É o mínimo. Ainda mais quando a pessoa, principalmente o médium, ele está indo no caminho do bem, está frequentando. Ixi! Eles vão fazer de tudo para você não ir na casa espírita. Eles vão fazer de tudo porque eles sabem que chegando aqui é a face to face, é a face com a face, é a face da verdade. Sabe? Então a cabeça da pessoa ela vai fazer assim, ó, ela vai abrir para ver um novo mundo. Como por exemplo, o governo. Por que o governo não investe tanto na educação no Brasil? Porque se investir na educação no Brasil, as crianças vão crescer todas inteligentes, né? E eles não vão ser eleitos. Essa é a verdade. Vocês estão entendendo como que é? Se tiver boas escolas, se tiver bom plano de saúde, o ser humano vai crescer, vai lutar pelas causas, sabe? As coisas vão começar a acontecer. E aí, esses políticos que estão no mensalão, que não sei o que, não sei o que, que não sei o que, eles nunca vão ser eleitos. Porque a pessoa vai ter um diagnóstico, uma personalidade própria, para poder distinguir o que é bom e ruim para a nação. Essa é a realidade. Mas se eles investirem em educação e saúde, quer dizer que eles estão sendo bons políticos. Porque hoje em dia o que falta na política na verdade educação é isso. E saúde. Então, continuar é porque os maus políticos, é como tem essa história do mensalão, tudo, a gente não está aqui para julgar. Mas eles estão todos lá. Os que vão julgar na CPI são os aliados, então não vai virar nada. Então se crescem pessoas, por exemplo, igual aquele irmão Joaquim Barbosa lá, que sacudiu o Brasil e todo mundo quer ele como presidente, se chega e põe ele lá, não vai ser legal, porque toda a massa política vai ser corrompida pelo bem, vai ser algo assim que, na verdade, não vai ser corrompida igual existe agora para o mal, vai ser corrompida para o bem. Muitos políticos entram na política pensando no próprio umbigo. Por isso que Barretos não cresce, por isso que as cidades vizinhas não crescem, por isso que o mundo não cresce na velocidade. Por que Estados Unidos é uma superpotência? A China, tudo que nós compramos, esse texto que eu estou usando aqui foi feito na China. Vocês estão entendendo? Então por quê? Porque nós não propagamos. Sabe, são países mais desenvolvidos, mas que as pessoas que moram lá têm um desenvolvimento intelectual. Eles investem na saúde, investem na educação, priorizam a educação. O Japão, que é um país super tecnológico, eles investem na educação, investem mesmo. O que acontece? As crianças vão abrindo um leque para o mundo e as coisas vão acontecendo. A vida de todo mundo melhora. Mas no Brasil, nas cidades aqui, é tudo assim. Por quê? Porque a gente permite. Que cada um, ao sair daqui, aproveita pelo menos 1%. Já é o suficiente.
para irmos evoluindo. A nossa passagem aqui é muito pouca. Já estamos vindo com a bagagem, com mala que nem os camelos queriam carregar de tão pesado que eles não iam levantar. Se não unirmos agora, aprendermos um pouquinho para ajudar a evolução, cada vez mais o fardo vai pesando.